Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa segunda-feira, 6 de junho de 2022, teremos 8 palpites, jogos ali na Nations League, mais um dia de muitos jogos por seleções, jogos também na primeira divisão argentina e Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa aquele like e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, primeiro jogo do dia, Letônia e Liechtenstein, jogo ali da quarta divisão da Nations League, jogo que a gente tem aqui pelo grupo 1, a Letônia em primeiro com 3 pontos após ter vencido seu primeiro jogo contra Andorra por 3-0 e Liechtenstein que vem de derrota para a Moldávia. Jogo de duas equipes que têm uma qualidade técnica muito baixa, mas duas equipes que eu acredito que o mercado de gols, pelo nivelamento técnico dessas equipes ser bem parecido, ter uma boa tendência. Até porque a Letônia nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe de Liechtenstein nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 dessas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,44, mas é joguinho ali com 5 minutos, cotação batendo 1,50, momento de entrada para quem gosta daquela recomendação que a gente faz, porque a gente está falando de uma Letônia que na minha visão aqui deve ser a favorita, deve conseguir a classificação para a terceira divisão nesse grupo que ainda tem Moldávia e Andorra. A equipe vem de 5 jogos sem derrota, são 3 vitórias e 2 empates, enquanto Liechtenstein vem de 5 derrotas seguidas. É uma equipe muito fraca tecnicamente, não que a Letônia não seja, mas é um pouco melhor do que as outras equipes nesse grupo, então a perspectiva de 2 gols se faz bastante presente, porque a Letônia já vem de um 3-0 dentro desse grupo, já pega um Liechtenstein que já perdeu o primeiro jogo e vem numa sequência muito ruim. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 mais ou menos, com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Áustria e Dinamarca, jogão de bola ali na Nations League, Liga A, que a gente tem pelo grupo 1, a Áustria, que venceu a Croácia surpreendentemente em primeiro com 3 pontos, e a Dinamarca que venceu a França em segundo com 3 pontos. Outro jogo com cara de gols, até porque é um grupo muito equilibrado, um grupo muito difícil e 2 partidas que vem correspondendo bem a isso também, até porque a Áustria nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais, sempre no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. Já a Dinamarca nos últimos 5 jogos, também em todas as partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo, um jogo que vale muito para as duas equipes, vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,55, uma cotação muito boa para as duas equipes que teoricamente surpreenderam na primeira rodada. A Áustria venceu a Croácia na Croácia por 3-0, a Dinamarca venceu a França jogando na França por 2-1, então são duas equipes que teoricamente estavam jogando fora de casa, não tinha tanto favoritismo, mas já começaram muito bem. Para a Áustria principalmente porque deve brigar ali contra o rebaixamento para a Liga B, então já vencer a Croácia foi muito importante. Vencer ou pontuar contra a Dinamarca é mais importante ainda, até porque Dinamarca e França devem brigar por essa classificação na próxima fase aqui da Nations na primeira divisão. E são duas equipes que vêm com retrospecto muito grande de gols. A Áustria nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas sempre tivemos 3 gols ou mais. A Dinamarca também tem uma sequência muito forte, um bom futebol, então é um jogo para mais de 3 gols aqui se brincar. Não duvide se sair 3 gols ou mais nessa partida, mas a gente vai aqui na segurança no mais de 2.0 gols asiáticos, cotação na casa de 1,55. Passando agora para Croácia e França, outro jogo dessa Nations League, aquele jogo que cumpre aqui o grupo 1, que tem a Áustria e a Dinamarca também, Croácia e França que perderam seus primeiros jogos e estão ali em terceiro e quarto lugar. Outro jogo que eu vejo com cara de gols, até porque são duas equipes que precisam muito vencer e fizeram a final da última Copa de 2018. Lembrando também que a Croácia nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais também em seus jogos. Já a França
França nos últimos 5 confrontos. Em todos eles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em apenas um deles 0-0. Em todos os outros, sempre no mínimo 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. Aqui a odd está na casa de 1,58, uma odd muito boa mesmo. E aquele negócio, 2 gols aí a gente não perde nem ganha, mas 3 gols ou mais aí a gente já vence. Acho difícil ser um jogo aqui para 0-0, 1-0, pode acontecer, claro, mas são duas equipes que perderam na primeira rodada, e perderam na primeira rodada com no mínimo 3 gols. A Croácia tomou 3-0 dentro de casa e a França tomou a virada, acabou perdendo de 2-1 também dentro de casa. E são duas equipes que vêm com muitos gols marcados e muitos gols sofridos nas últimas partidas. A Croácia vinha de 4 jogos sem perder, 3 vitórias e 1 empate, e sempre marcando gols, mas também sofrendo na maioria das partidas. A França, por sua vez, é uma equipe muito forte, muito qualificada, também tem tudo para fazer ao menos 2 gols, também para sofrer ao menos 2 gols, até porque joga com uma Croácia dentro de casa, precisando muito vencer para continuar sonhando com lutando contra ali o não rebaixamento para a Liga B, até porque a Áustria, concorrente direto na minha visão nesse grupo 1 contra o rebaixamento, venceu eles no primeiro jogo. Então, jogo com uma boa tendência para gols, até porque as duas equipes precisam muito vencer para buscar seus objetivos. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Islândia e Albânia, outro jogo dessa Nations, mas aqui pela Liga B, segunda divisão, onde a gente tem pelo grupo 2, a Islândia. Em primeiro com 1 ponto, empatou com Israel, e a Albânia zerada porque o jogo com a Rússia foi cancelado, até porque os russos não devem jogar nessa Nations e deve ser rebaixado. Isso é muito importante para a equipe albanesa, que tinha tudo para ser rebaixada, mas deve ficar aqui nessa Liga B. Para esse jogo, galera, a gente tem duas equipes aqui em momentos muito complicados. A Islândia não vence há 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas. A Albânia também não vem numa sequência boa, a última vitória foi contra Andorra. Fora isso, a equipe tem 3 derrotas e 1 empate nos outros 4 jogos e últimos disputados. Então, para esse jogo, são duas equipes que chegam em momentos bem complicados. Mas a Islândia, na minha visão, chega num momento melhor, porque apesar de ter empatado esse primeiro jogo aqui contra Israel, a equipe vinha vencendo a equipe israelense na casa deles. Acabou tomando o gol ali no final e deixou escapar a vitória. Para esse jogo, galera, o nosso palpite vai ser em dupla chance, Islândia ou empate. A odd está na casa de 1,47. Eu achei uma cotação muito boa, porque apesar da Islândia não vir de uma sequência muito forte, a Albânia também não vem de uma sequência muito boa e uma equipe muito fraca, mas muito fraca mesmo. Lembrando também que a Islândia, quando joga dentro de casa, principalmente no último jogo, tem um 4-0 sobre o Liechtenstein, que é uma equipe mais parecida ali com o Albânia, enquanto os albaneses fora de casa têm 4 derrotas e apenas 1 vitória jogando fora de casa. E lembrando que quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 jogos, sempre 3 vitórias da Islândia quando joga em seus domínios, principalmente no último jogo, onde os islandeses venceram por 1-0 os albaneses. E para esse jogo a gente precisa ao menos de um empate. Caso fique 0-0, 1-1, qualquer empate a gente já vence, mas a vitória da Islândia também vence e vence melhor. Acredito que a Islândia deve pontuar, deve vencer, até porque os albaneses devem jogar recuado. É uma equipe mais fraca, é a mais fraca do grupo, não deve ser rebaixada por causa da Rússia, mas é jogo para a Islândia vencer e tentar sonhar com acesso à Liga da Nations League. Por isso, dupla chance, Islândia ou empate, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Eslováquia e Cazaquistão, outro jogo da Nations, mas agora pela Liga C, terceira divisão aqui do Campeonato Europeu, onde tem pelo grupo 3, Cazaquistão, que venceu o primeiro jogo por 2-0 com 3 pontos, e Eslováquia, que venceu o seu jogo por 1-0 também com 3 pontos. As duas equipes aqui teoricamente mais fortes desse grupo, que devem brigar por essa classificação na Nations B, e para esse jogo eu também espero um mercado de gols, até porque a Eslováquia chega para essa partida tendo nos últimos 5 jogos em ao menos 4, 2 gols ou mais. Já o Cazaquistão nos últimos 5 duelos também em 4 deles tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, a gente não tem aqui jogos, porque essas equipes ainda não têm confrontos diretos, mas pelo que elas vêm desempenhando nos últimos jogos e ao longo dessa própria competição, nosso mercado aqui também
vai ser o mercado de gols e também no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd para esse jogo está na casa de 1,45, mas é jogo ali com 5 minutinhos no máximo, cotação batendo 1,50, momento de entrada, porque a gente está falando das duas equipes que devem brigar pela primeira posição que dá o acesso à Série B da Nations. A Eslováquia precisa muito vencer porque joga dentro de casa, depois tem um jogo na casa do Cazaquistão, e a equipe eslováquia vem de 2 vitórias seguidas, uma sobre a Finlândia, uma sobre Belarus, as duas fora de casa, enquanto o Cazaquistão vem de uma boa vitória sobre o Azerbaijão. O jogo deve ser complicado, travado ali, mas a possibilidade de ao menos 2 gols é bem possível, até porque vale muito para essas equipes, principalmente para a equipe da Eslováquia que joga dentro de casa. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50, mais ou menos com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para essa partida. Passando agora para Rosário Central e Lanús, jogo ali da primeira divisão argentina, onde a gente tem essas duas equipes que ainda não estrearam na competição, zeradas até esse momento. Jogo de uma competição que tem a tendência de ser travada de poucos gols, mas duas equipes que vêm fugindo um pouco dessa regra e tendo um bom retrospecto no mercado de gols. Até porque o Rosário Central chega para esse jogo tendo nos últimos 5 jogos, em todos eles, ao menos 2 gols ou mais em suas partidas. Já o Lanús chega para essa partida tendo nos últimos 5 jogos, 3 desses jogos com ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo, que é a estreia de Rosário Central e Lanús no Campeonato Argentino, vai sendo mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,52, uma cotação muito boa para um Campeonato Argentino ter ao menos 2 gols. Aqui a gente não tem muito embasamento, né, até porque essas equipes não começaram ainda a disputa, mas é jogo sim para ao menos 2 gols, ou quem sabe até mais, porque o Rosário Central nas últimas partidas teve um 3-1, um 2-1, um 3-0 e um 3-1, ou seja, sempre jogos com 3 gols ou mais. A gente está aqui pedindo 2 para não perder e nem ganhar. Caso saia o terceiro aí, assim a gente vence. O Lanús vem ali de uma eliminação na Sul-Americana, mas fora isso os outros jogos também com pelo menos 2 gols no marcador, coisa que eu acho que deve se repetir nesse começo de campeonato argentino e deve ser mais dinâmico, jogos mais abertos, principalmente porque é a estreia de Rosário e Lanús. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Guarani e Operário, jogo da Série B do nosso Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Operário em sétimo com 12 pontos e o Guarani em último com apenas 9 pontos. É apenas 9 pontos, mas são duas equipes separadas por 13 posições, separadas por apenas 3 pontos, ou seja, Série B bem embolada. Para esse jogo, galera, mercado de gols, Série B é complicada, jogos travados, a qualidade de alguns jogos é baixa, mas o mercado de gols sempre está ali favorecendo. Até porque o Guarani nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já o Operário nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 dessas partidas também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo, que vale muito para os bugrinos, vai sendo mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,46, mas é joguinho com 3-5 minutos, cotação batendo em 50, momento de entrada, porque a gente está falando de um Operário que teoricamente está bem na competição com 12 pontos, mas pega um Guarani que é o último com 9, são apenas 3 pontos, é apenas uma vitória. O Guarani vencendo já chega na pontuação do Operário e embola completamente o campeonato, que está muito embolado, do sétimo ao último. A gente tem uma diferença de apenas 3 pontos, é um campeonato muito disputado, é um campeonato que qualquer ponto vale muito, e o Operário também é muito essencial, até porque o Cruzeiro já está desgarrando, o Vasco também já está ali desgarrando e já é o primeiro time dentro do G4, então é um jogo muito importante para essas duas equipes, principalmente o Guarani, que não vence as 5 partidas, são 4 empates e 1 derrota, enquanto o Operário, que vem de 2 derrotas seguidas, principalmente a última dentro de casa, para o líder da competição. Então, um jogo com boa tendência no mercado de gols e por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 mais ou menos, com 3-5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Guarani e Operário. E passando para o último jogo do dia, Argentinos Júnior e Aldosiv,
jogo aqui também do campeonato argentino, duas equipes que também não estrearam e vão estrear na competição nessa segundona. Outro jogo que eu vejo com uma boa expectativa de gols, até porque o Argentino Júnior chega para esse jogo tendo nos últimos 5 jogos 4 partidas com ao menos 2 gols ou mais. Já o Aldosivi nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas, a equipe também teve ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, mais precisamente nos últimos 3, sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo, que marca a estreia de Argentino Júnior e Aldosivi, vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos também. A odd aqui tá na casa de 1,44, mas é joguinho ali com 5 minutos, pode bater no 1,50 no momento de entrada, porque a estreia, equipes estão ali mais frescas, estão no início de competição, não tem aquele negócio travado, precisando pontuar tanto. Claro que precisam pontuar, mas não tem aquela pressão toda, porque é um início de competição, são duas equipes que vinham jogando a Copa da Liga Profissional e vem agora pro Nacional da Argentina. São duas equipes que, além disso, vem marcando e sofrendo muitos gols. O Argentino Júnior nos últimos 5 jogos sempre marcou gols e sempre sofreu gols. Muito interessante para o nosso mercado de gols. A mesma coisa acontecendo com o Aldosivi, que em apenas 2 dos últimos 5 jogos a equipe não marcou gols, mas sempre sofreu. Ou seja, são duas equipes que marcam e sofrem muitos gols. Por isso, o mercado de gols é a nossa pedida, é a nossa pegada para essa partida. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 ali, mais ou menos, com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para essa partida de estreia lá na Argentina. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!